Eu li a Bíblia inteira em 40 dias e fiz isso com muita qualidade. Quero compartilhar com você aqui 4 dicas essenciais que eu usei nessa minha experiência para que, em nome de Jesus, esse ano você termine a sua leitura da Bíblia Sagrada e nunca mais fique um ano sequer sem ler a Bíblia toda. Mas indo direto ao ponto aqui do nosso vídeo, 4 dicas essenciais para que você melhore a sua leitura e acelere com qualidade. Bom, a primeira delas, gente, é que você precisa ter uma Bíblia adequada para você. E quando eu falo de uma Bíblia adequada, eu estou falando da tradução. A maioria das pessoas que me procuram para dizer que tem dificuldades com a leitura bíblica, chegam para mim e dizem coisas do tipo: eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo nada, Renato. O que é que eu faço? Quando elas dizem isso, eu sempre respondo: você está lendo a Bíblia em japonês? Não é possível. Geralmente essas pessoas, na verdade, carregam consigo Bíblias mais antigas, com traduções mais clássicas, como por exemplo, João Ferreira de Almeida e a King James 1611. Essas traduções são maravilhosas. Eu sou apaixonado pela João Ferreira de Almeida, ARC, ACF. São muito boas, mas elas têm um problema. E qual é? Elas usam uma linguagem que não é comum nos nossos dias. Por exemplo, quando você lê essas Bíblias, você verá expressões do tipo buscar-me-eis, vós, vinde. E a gente não fala assim do dia a dia. Você não assiste um filme ou uma série e você ouve esse tipo de expressão. E é por isso que muitas vezes a gente trava na nossa leitura da palavra de Deus. Mas e se você lê os evangelhos e ouve algo como, por exemplo, e Jesus se afastou dos seus discípulos à distância do tiro de uma pedra. O que é que isso significa? Quantos metros? Pelo amor de Deus, o que é que isso significa? Pois é, quando você lê uma Bíblia com a linguagem mais atual, você não vai ter esse tipo de problema. E aí você vai ter uma leitura muito mais fluida. Você não vai ficar parando tanto, porque uma Bíblia com a linguagem mais atual, ela usa palavras mais comuns do nosso dia a dia. Então você vai ler sem grandes problemas. E é por isso que eu indico para todas as pessoas que me procuram a versão em NAA. Na minha opinião, é a melhor. Ela não é melhor do que a NVT ou a NVI, não é isso que eu estou dizendo, mas na minha experiência ela é a melhor, porque ela preserva o aspecto clássico do texto bíblico, mas também tem uma linguagem um pouco mais atual, né? Mais contemporânea. Agora, quando eu falei para você aqui de que essas traduções vão te permitir que você leia mais fluidamente, sem muitas pausas, isso tem tudo a ver com a segunda dica. E a segunda dica é: você precisa ler a Bíblia inteira sem parar. Isso mesmo, ler sem parar. Eu quero que você entenda que, por exemplo, quando as pessoas me procuram para falar sobre leitura bíblica, eu sempre pergunto: de que tipo de leitura bíblica você está falando? Porque a gente tem, por exemplo, aquela leitura bíblica onde você para num versículo específico, num capítulo específico, e você fica ali contemplando, pensando, ruminando sobre aquele capítulo, sobre aquele versículo específico. E esse é um tipo de leitura que nos dá um tipo de recompensa. Mas existe mais de uma forma de ler a Bíblia Sagrada e mais de um tipo de recompensa. E lembra que o foco da gente nesse vídeo é fazer você terminar a tua leitura bíblica ainda esse ano. E a leitura que você vai fazer aqui não é essa leitura onde você vai parar de um capítulo ou em um versículo. Você vai ler corrido, sem parar. Ah, Renato, mas como é que eu faço? Se quando eu estou lendo, eu paro num versículo e aquilo me chama a atenção, eu não consigo sair dele. Você está certíssimo em fazer isso. Se o Espírito Santo cativa a tua atenção ali, para tudo, não faz mais nada e fica ali. Mas esse é um tipo de leitura. Paralelo a essa leitura, você tem que ter uma segunda, que é essa corrida sem parar. É isso que eu faço na minha experiência. Por exemplo, eu sou professor de teologia sistemática e eu faço leituras específicas para a aula. Eu faço também um tipo de leitura devocional, onde eu paro em um capítulo ou leio especificamente sobre uma doutrina da Bíblia, mas eu faço a minha leitura contínua sempre. Essa eu nunca deixo de fazer. Todos os dias eu leio de Gênesis a Apocalipse, eu sigo esse cronograma. 2, 3, 4, 5, 6, 10 capítulos todos os dias, seguindo
a linha cronológica da Bíblia. E paralelo a isso, eu tenho outros tipos de leitura. Mas entenda, você precisa ler a Bíblia toda. Por exemplo, se você tem 30 minutos para ler a Bíblia por dia, gasta lá 10 minutinhos para ler a Bíblia inteira sem parar. E os outros 20 você administra com o Senhor te conduzir. Mas gasta uma parte do teu tempo para ler a Bíblia sem parar. Um outro problema que pode surgir aqui é: mas e quando eu não entender um versículo? E quando eu não entender uma passagem? Olha o que é que você vai fazer. Se você está lendo um capítulo lá que tem 20 versículos, por exemplo, e aí o versículo 15 trava ali que você não consegue entender bem aquela expressão, é aquela fala enigmática de Jesus, você vai marcar de lápis com um X ou com interrogação na sua Bíblia ou num bloco de notas ao seu lado e deixa aquilo ali guardadinho e segue a sua leitura. Nos momentos finais do teu período de leitura da palavra, você vai gastar para investigar, para pesquisar o que aquele versículo significa. Mas você não para a sua leitura. E assim você continua a sua leitura sem problema nenhum, com a maior fluidez. E isso nos leva, é claro, ao terceiro ponto, que é a minha terceira dica. Você precisa ter ferramentas que te auxiliem na leitura da Escritura Sagrada. E aqui eu estou falando de comentários bíblicos, bíblias de estudos, porque elas vão tornar ainda mais fluida essa tua leitura. Quando você para num versículo, numa fala específica de Jesus ali, você não entende muito bem, eu costumo chamar isso de um pequeno nó. E essas bíblias de estudo, elas costumam auxiliar a gente justamente nessas passagens. Por exemplo, quando você tem uma bíblia de estudo em mãos, você pode notar que antes de começar o livro ou a carta, ela tem uma introdução muito boa. Ela vai dar para você informações como o autor daquela carta, o livro, o tema específico, o propósito, o contexto histórico, e tudo isso vai te ajudar, porque quando você finalmente entrar naquela carta ou naquele livro, você não vai parar muito nesses versículos mais difíceis, porque você já teve um preparo antes. Então você vai ler a carta de Tiago, por exemplo, e vai ler no capítulo 1 uma coisa e vai dizer: já entendi. Eu lembro que na introdução foi dito que Tiago usa essa palavra para se referir a isso. Já entendi. Aqui no capítulo 5, ele não está contradizendo o capítulo 1. O que ele está propondo é isso. E isso vai te dando mais fluidez na sua leitura. Agora, por exemplo, supondo que você não tenha condições de comprar uma Bíblia de estudo ou um comentário bíblico, mas no Google você consegue encontrar muitas coisas boas. Procura um site de uma instituição segura, de uma igreja séria, que disponibilize introduções a livros da Bíblia, que disponibilize comentários bíblicos, porque vão te auxiliar para ter uma leitura muito mais fluida e sem problemas. E a quarta dica aqui, gente, que eu deixei por último, é para mim o fundamento de tudo. E a quarta dica é: você precisa orar no início, durante e depois da tua leitura da palavra. Há muitos anos atrás, um homem de Deus me disse uma coisa que me marcou para sempre. E de fato, mudou a minha vida de leitura da Bíblia e de relacionamento com o Senhor. Ele disse: jamais ouse abrir este santo livro sem antes orar. É como se ele dissesse: se você quer realmente conhecer a palavra de Deus, você vai precisar do auxílio do Deus da palavra. Essa Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E se você é um crente, você é habitado pelo Espírito Santo. E ele está aqui para nos conduzir a Cristo, para revelar a glória de Cristo a nós. Então, se você quer fazer isso de maneira legítima, é claro que você precisa do perfeito, maravilhoso, gracioso auxiliador que habita dentro de você. E você tem a garantia que ele vai te ajudar, porque foi o Senhor Jesus quem disse que o Senhor concede graça aos humildes, que bem-aventurados são os pobres e humildes de espírito. Tudo está lá na palavra de Deus. E você tem essa garantia de que você não está fazendo isso só, que tem alguém que te auxilia, que tem alguém que vai te conduzir ali a entender. Lembre-se que o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade e que conduz todos os filhos de Deus. Então não importa se você teve muita instrução, pouca instrução,
o Espírito do Senhor irá te conduzir a não só ler, mas entender a palavra de Deus. E com isso, eu encerro aqui com essa minha quarta dica. A minha oração é para que o Senhor te conduza nessa jornada e abra os teus olhos para conhecê-lo de maneira muito mais íntima, de maneira muito mais pessoal. Que você cresça no temor do Senhor, cresça na graça e no conhecimento dele, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção até aqui. Irei fazer um vídeo sobre as melhores bíblias de estudo, os melhores comentários bíblicos para, de alguma forma, continuar te auxiliando nesse processo. E vamos bater essa meta. Vamos ler essa Bíblia toda ainda esse ano. Amém? Deus abençoe.